Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando na Arena Pan nessa segunda-feira, 18 de setembro de 2023, terceira edição do Arena Pan. A gente está chegando aqui para você, trazendo informações do mundo do esporte, principalmente o esporte aqui de Joinville, da nossa região, esporte de Santa Catarina, mas a gente não deixa de falar também do esporte nacional, né? E tô aqui hoje com o Charles Fischer. Charles Fischer, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, porque na internet a gente não sabe quando é que tá assistindo, mas vai assistir em algum momento, né? Ou boa madrugada, né? O cara pode acordar às 5 horas da manhã. Opa, vou assistir o Jota e o Charles hoje. O nosso Fernandinho não tá aqui hoje porque por questão de saúde da família. Boa recuperação, né? Para a filha, que ela esteja bem. E ele em breve esteja aqui com a gente também, né? Tomara que retorne. Bom, os assuntos são bem quentes. Fim de semana, bicho pegando fogo aí na Copa do Brasil. Vamos falar muito dessa partida aí. Tá em crise o Flamengo ou não tá? Daqui a pouco a gente vai lançar uma enquete pro pessoal responder aqui nos comentários. Assistir o vídeo, já responde aí, tem coisa boa. Tem as suas vantagens de ser um time grande, mas tem a desvantagem, né? Você tem que ganhar tudo, né? A pressão é gigante. E não é por menos, né? Arrecada muito dinheiro, principalmente num jogo só. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa renda aí. Vamos falar do voleibol, também em outros assuntos. Tá bem bacana e contamos aí com a sua participação. Valeu, galera. Compartilhe essa nossa live aí, mande pros amigos para aumentar aí pra gente não ir pra fila da caixa, né? Não tô afim de ir pra fila da caixa, né? Vamos lá, Jota. A gente já vai chegando já e o Charles comentou, né, que a gente vai falar sobre Copa do Brasil. A gente já pode até começar falando de Copa do Brasil. Tem um lance interessante que aconteceu na partida de ontem. Daqui a pouco a gente vai mostrar, vai lançar essa enquete. Mas para a gente conversar, Charles, começar conversando aqui, Flamengo perde a primeira partida para o São Paulo. Teve rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro na semana passada, mas acho que no fim de semana esportivo o jogo mais importante foi essa primeira partida da final, né? Entre São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo, o jogo disputado no Maracanã. A gente vai falar também de recorde de arrecadação numa única partida na história do futebol brasileiro. E o São Paulo sai em vantagem 1-0 no placar, o gol marcado pelo Caleri ainda no final do primeiro tempo. Charles, o gol aconteceu ali no finalzinho e nesse final de primeiro tempo o Sampaoli já sai antes de terminar, antes do apito. Já cria um clima, sai sozinho ali do nervosinho. Nervoso, vai sozinho para o vestiário, meio isolado do elenco. O Flamengo não jogou bem. São Paulo teve o domínio de boa parte ali. Até foi um jogo equilibrado, mas tinha o domínio nas finalizações. A zaga do Flamengo perdida, marcação difícil para chegar, não conseguiu se dar bem diante do torcedor que reclamou demais da equipe do Flamengo. E aquilo que a gente falou, né? Muita pressão no começo, no final de temporada, porque até agora o Flamengo não ganhou nada. A grande verdade é que o Sampaoli não estaria mais no Flamengo se não fosse o presidente do clube, porque é o único cara que está querendo segurar lá. Inclusive ele marcou reuniões lá, ele e o Sampaoli, só os dois, porque o comando do futebol do Flamengo já não conversa mais com o Sampaoli, né? Então o presidente do Flamengo é que tem essa conversa e ele é que está segurando o Sampaoli, porque se fosse pelos outros, esse cara já não estaria mais no comando do Flamengo, né? Então esse é o problema. Eu acho que é muitos problemas para um time só, né? Ainda mais a grandeza que é o Flamengo. Vem com aquela crise lá da briga, ali já deu problema, enfim, as crises continuam. Então, o Flamengo, olha, eu acho que o Sampaoli está com seus dias contadinhos. E é muito difícil reverter, mas a gente está falando aqui, claro, de uma história gigantesca, de um clube que tem uma história grande no futebol e de grandes viradas, né? E 1-0 tudo pode acontecer. Mas do jeito que tá, ou eles se unem lá para tentar buscar esse título e depois se fecha o pau lá, mas muito difícil o Flamengo conseguir reverter desta forma, do jeito que anda, né? E teve muita polêmica no final de semana, porque até um áudio vazado na transmissão da oficial lá, a transmissão que tinha, a emissora que tinha os direitos de transmissão, dos repórteres, narradores, comentando no intervalo de partida, um dos repórteres ali, um áudio vazou, ele criticando a postura do técnico Jorge Sampaoli, porque ele disse, era só ter repetido a escalação que ganhou do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que aquele time foi o time com o Sampaoli que melhor teve atuação, né? Melhor jogou. E ele nem isso não consegue fazer. Parece que ou é superstição, ou é alguma mandinga, mas ele não entra em campo com o mesmo time 2 jogos seguidos.
E aí o Flamengo é que se complica, porque dentro de campo o time perdido. No meio de semana pro Atlético Paranaense, tomou um 3-0 lá, que nem viu a cor da bola, com Thiago Maia na lateral esquerda, com o Davi Luiz jogando de volante, que fazia anos que o Davi Luiz não jogava de volante. E aí entra para uma final de Copa do Brasil perdida, e o time perdido e ele cada vez mais isolado no comando do Flamengo. O Flamengo parece aquele filho de mimadinho, assim, sabe? Que não gosta de trabalhar, não gosta... Tá nessa fase, assim. Porque os caras já ganharam tudo, né? Ao contrário, o São Paulo é aquele filho que precisa trabalhar, correr atrás, pegar o ônibus. Quanto tempo o São Paulo não ganha o título? E nunca ganhou a Copa do Brasil, né? Cara... Então tá mordido, quer ganhar a primeira vez a Copa do Brasil. Ou acontece algo muito espetacular pro lado do Flamengo, mas está muito na cara que o São Paulo tem tudo para levar esse título, né? São vários anos aí sem ganhar nada. O elenco você percebe que está muito afim, né? E trouxe reforços, né? Lucas Moura, o James Rodrigues, né? O Rafinha, que foi jogador do Flamengo naquele ano de 2019, que ontem não deixou o Bruno Henrique jogar, botou o Bruno Henrique no bolso. Então o Flamengo também tem dificuldades, mas o São Paulo mostra que quer esse título, porque é um título histórico também para o time do São Paulo. Sim. E a gente tem um lance pós-jogo, Charles, para a gente colocar na tela. Bota aí. É uma cena de bastidores. Enquanto o Dorival estava na coletiva, olha lá, quem apareceu? Gabigol mandando beijo pro ex-treinador. Saudade do ex, será? Isso aí foi uma outra bobagem que a diretoria do Flamengo fez, né? A desgraça do Flamengo nesse ano já começou por causa dessas bobagens aí. Então, você não manda embora um treinador que tinha conquistado tudo ano passado, praticamente tudo, né? Então... E pós-Dorival, continuou sem acertar, né? Porque Exato. trouxe o Vitor Pereira, que não deu certo. Depois foi buscar o Sampaoli, muito menos, né? O Flamengo é o tipo do case que você deve usar para não fazer em algumas situações, né? Então, tá muito claro. Se você não tem gerência naquilo principalmente no futebol, que é o principal produto, né, dos clubes, como é o caso do Flamengo, se você não tiver uma gerência no comando ali do futebol, você acaba fazendo bobagem. Você tira aquilo que está dando certo para trocar aquilo que acha que vai dar certo e não deu. Que é o caso do Sampaoli, dos outros treinadores que vieram. Sei lá. Eu tô vendo o Flamengo bem perdidinho, viu? Tá bem perdido no comando, na gestão, o Flamengo bem perdido em vários temas, né? Extracampo principalmente. Depois do Jorge Jesus, que foi o ano mágico do Flamengo, 2019, o Flamengo passou por Rogério Ceni, Maurício Souza, Domenech... Aí você pega um exemplo como é o Palmeiras. Renato Gaúcho, Dorival, Pô, Paulo Souza... Vitor Pereira, de 2019 para cá. De 2020. É muito treinador para um time Acho só. que são 8 de 2020 para cá. Tá certo que eles têm dinheiro, né? Mas estão jogando dinheiro fora, né, meu filho? Você pega aí o Palmeiras. De vez em quando lá, a coitada lá da Leila, coitada. Né? Coitado sou eu. Coitada. Mas eu acho ela uma excelente presidente, né? Eu acho. Ela tem postura, ela tem convicção, não tá... Ela recebe pressão da torcida organizada e dos torcedores do Palmeiras, que são exigentes, e com razão, né? Mas ela segue uma linha. Ela não troca treinador toda hora, ela vai investindo no clube, vai investindo em patrimônio. E entendeu? se eu não me engano, o Palmeiras nos últimos anos, 3 anos, se não vai me vendendo engano, jogador, fazendo receita. são 8 títulos nos últimos 3 anos. Claro. O Palmeiras não se perdeu. Não, o Flamengo tá meio perdidinho. E agora, no final de semana, se a gente for falar agora de brasileiro, diminuiu a diferença para o Botafogo. Lembra que eu falei? Botafogo que não se cuide. Diminuiu, porque aí o Botafogo também tá com problema lá. Perdeu o Tiquinho Soares, tá machucado. Quantos jogos tem ainda, Jota? Tem bastante, tem uns 15 jogos, acho que, pela frente. Se o Botafogo perde mais uma, o Palmeiras ganha outra. Já são 4 pontos para 15 jogos, cara. Já era. O Palmeiras passa. Se o Botafogo não tomar cuidado, o Botafogo vai perder o título mais ganho dos últimos tempos. E aí, a gente voltando a falar de Vamos Flamengo voltar aqui e do São Flamengo Paulo, e São Paulo. mas pensando no brasileiro, semana que vem o Flamengo tem o jogo de volta contra o São Paulo. Acho difícil o Flamengo reverter. Também acho. Pela situação extra-campo e dentro de campo. Porque dentro Só de campo se não o se acha. elenco... Se o elenco fechar. O elenco fechar e jogar com outra pegada. Pelo técnico não vai fazer. Chegar aqui o Gabigol e mais o Bruno Henrique, não sei quem lá. Ô, rapaziada, aqui ó, por nós.
Por nós e para a torcida, um exemplo, né? Por nós, pelo bicho. Não é por esse Sampaoli. Por nós, pelo bicho. Já sei que os caras lá não gostam muito de Sampaoli. Joga por eles, cara. Toma, né? Pô, quer a maior empolgação, motivação que esses caras têm que é aqui, meu filho? Esses caras ganham muito dinheiro, vão jogar bola, né? Pelo amor de Deus, né? Mas se chegar semana que vem... Porque o trabalhador, já desculpa te cortar, o trabalhador tem que pagar R$400 para entrar para ver o jogo desses caras aí e para ganhar um salário mínimo. Vocês deviam ter vergonha na cara, viu? Ticket médio, a gente estava olhando antes de começar aqui, R$390 a média do ingresso no Maracanã para assistir o primeiro jogo da final. E aí o recorde de renda, né? Só para não falar número errado, o Flamengo arrecadou com 60 mil pagantes R$26.343.300 no primeiro jogo da final. É o último grande... Esse dinheiro aí pagava a dívida do Jack praticamente. Como é que jogo, pode, né, cara? Um jogo. Um jogo. E aí a última grande, né, arrecadação do futebol brasileiro foi na final da Libertadores de 2013, Atlético Mineiro contra o Olímpia. Na ocasião, o Galo arrecadou 14 milhões. Então quase o dobro nesse jogo. E o São Paulo ainda espera ultrapassar no jogo de volta. O futebol faz tempo que deixou ser pro povão, né? Principalmente essas questões de decisões, né? Mudou mais nos últimos anos, acho que 2013, 14 para cá, a construção das arenas, Copa do Mundo, aquela coisa toda. Se a gente for já olhar, ficou mais caro o futebol, né? Vamos olhar agora de dentro do clube, no caso. Para você manter uma estrutura como é essa, com salários estrondosos aí, que é um absurdo que estão pagando para jogador de futebol, você é obrigado a cobrar de alguém, né? Claro que tem os patrocinadores, tá? Mas a conta precisa fechar, né? Os caras mandam o treinador embora toda hora. A gente acabou de falar, né? Mas o povão reclamou. O povão reclamou e reclama com razão, né? Pô, quem é que não quer participar de um jogo festivo, de uma final de Copa do Brasil, tá lá dentro do Maracanã, palco mundial do futebol? Muito dificilmente o cara que ganha um salário mínimo vai conseguir ver um jogo desse. É complicado, é complicado. E a gente está lançando uma enquete aí para você responder nos nossos comentários. Você coloca lá: ganhando ou perdendo a Copa do Brasil, Sampaoli deve ficar no comando do Flamengo? Galera, responde nos comentários aí, né? Galera, responde. Semana que vem a gente lê os comentários. Opinião do Charles. Para mim... Ganhando ou perdendo? Se ele chegar semana que vem lá, o Sampaoli virou o jogo, ganhou de 3-0, jogou muito no Morumbi, Flamengo campeão da Copa do Brasil. Fica Sampaoli ou manda embora? Mas o ano está terminando, né? O Flamengo corre o risco de, se não ganhar... O contrato com o treinador vai até quando? Até o final do ano, né? Até final do ano... Mas corre o risco de ficar fora da Copa do Brasil também? Ele corre o risco... Mas você acha que algum treinador... de ficar fora da Libertadores se ele não ganhar a Copa do Brasil. Mas se ele ganhar a Copa do Brasil, já tem Libertadores. Está garantido. Aí... Eu vou falar agora como já estive dentro do futebol. Vamos tirar todas as devidas proporções. Você tem que pensar num planejamento, certo? Para o ano que vem. Provavelmente você não vai querer continuar com o atual treinador. Quando é que você começa a trabalhar com o novo treinador? Tem que ser agora. Tá respondida a minha pergunta? Não? Tem que ser agora. É a minha opinião. Flamengo ganhando ou perdendo a Copa do Brasil, Sampaoli não tem mais clima para permanecer com o elenco que está. E tem muitos jogadores do Flamengo que tem contrato ainda por mais 1 ano e meio, 2 anos aí no Flamengo. Sentaram no contrato. Então, aí vai manter um treinador que não tem relação com o elenco, ou que está rachado com o elenco, é difícil. É muito difícil fazer essa gestão, e a gente sabe que o Flamengo tem dado cabeçadas aí, uma atrás da outra, na gestão do futebol. E ano que vem precisa ganhar, precisa dar uma resposta para o torcedor. Do outro lado, aí, o São Paulo está tranquilo nessa brincadeira aí, né? São Paulo me lembra umas histórias assim de times que vêm há muito tempo sem ganhar título, né? Eu tive uma vez que o Joinville foi jogar... Joinville não, futsal da Embraco, na época. Foi anos 80 isso aí. Lá no final dos anos 80. Foi jogar no Rio de Janeiro e o Botafogo não ganhava há 13 anos o título. O Flamengo era o favorito. Eu estava lá no Maracanã. Quem ganhou o título? Botafogo. Entendeu? Então, sempre quando tem um time que vem com muita fome, muita sede para conquistar o título, como é o caso agora do São Paulo, você pode botar um pouquinho mais de favoritismo para ele. Apesar de ser o Flamengo.
Eu posso estar aqui falando a maior bobagem do mundo, mas decisão é cabeça, tesão, né? Grupo. O Flamengo tá com isso, não? Não. Desses 3 que eu falei. Nem cabeça, nem grupo. E vontade, então, nenhuma. Mas aí eu já falo pro torcedor que gosta de gravar os trechinhos aqui. Mas, se o elenco do outro lado resolver falar, não, agora é com a gente, vamos nos unir e vamos pra cima. O pau vai pegar. Aí o equilíbrio pode acontecer. Vamos esperar para ver. Semana que vem, partida de volta no Morumbi, no próximo domingo, 4 da tarde, São Paulo e Flamengo, agora decidindo a Copa do Brasil e ver quem é que fica com o título. Vantagem do tricolor paulista sobre o rubro-negro carioca. E a gente vai para frente, vai falar de esporte local, vai falar de vôlei, Joinville Vôlei. Joinville Vôlei que no último final de semana, no último sábado, foi até Blumenau. Charles, você foi junto lá, né, Charles? Estive lá. Venceu a PAN Blumenau. Venceu na disputa aí para ver quem é que ia ficar na ponta da tabela no encerramento da fase classificatória. Propositadamente, a Federação Catarinense de Vôlei já colocou esse jogo, que vai virar um clássico muito em breve no vôlei catarinense, das duas equipes que estão na Superliga A. Então, Joinville Vôlei foi até lá, foi até Blumenau, jogando lá no Galegão, né? Sim. Venceu 3-0, parciais de 25-19, 25-22 e o último set fechando em 25-16. A gente tem algumas imagens para a gente colocar do jogo aí. Dois pontos aí, Galegão, um público não tão grande assim, umas 500 pessoas mais ou menos, Charles. Por aí. Acho que era eu que tava filmando isso aí. Umas disputas aí Foi pegado esse ponto aí. O Joinville Vôlei contra a PAN, o Joinville jogando com o uniforme branco e a PAN jogando com o seu uniforme azul. E aí fechando em 3-0 o placar lá em Blumenau. E 2 pontos do Joinville. Tá bem na competição, né, Charles? Tá bem, o time tá bem focado, né? Não perdeu nenhum set. Ganhou todas as partidas. Agora faz a semifinal. No próximo sábado joga contra a equipe de Campos Novos. Sim. Lá em Campos Novos. E depois decide em casa, na semifinal, no ginásio da Univille. Aí a data ainda vai confirmar, ainda com a Federação Catarinense de Vôlei, o jogo aqui. Eu vejo o time bem preparado, com grande chance de levar esse título aí. Mas o vôlei também é aquela coisa, né? Mentalmente eles estão... Eu vejo o Joinville Vôlei hoje muito bem preparado para esta competição e também caminhando bem para a Superliga A. E Blumenau agora vamos ver, né? Porque provavelmente vai pegar Blumenau na final. Acredito que isso vai acontecer. Joga contra Morro da Fumaça, Blumenau, na outra semifinal. Isso. E Joinville pega Campos Novos sábado às 18 horas lá em Campos Novos. Pertinho ali, né? Tem que dar um pulinho lá, né? Mas vale a pena. A gente também tem aí a conversa com o técnico Peu, com o oposto Bissê e também com o ponteiro Guirage. Os 3 falaram depois do jogo de sábado, falaram com a gente, falaram da percepção de como que atuou o time lá contra a PAN Blumenau, lá no Galegão, no último sábado. Vamos dar uma olhada no que os 3 falaram depois do jogo. Eu acho que a gente conseguiu, né, acho que em alguns momentos aqui a gente sacou muito bem, conseguiu sacar muito bem, colocar bastante pressão. E acho que o sistema defensivo do time também, quando o saque não funcionou, foi muito legal. A gente conseguiu tocar em muita bola, gerar bastante contra-ataque, acho que isso foi bem legal. Agora é aproveitar essa vantagem, né, poder decidir em casa aí a semifinal e a possível final. Então acho que isso foi uma construção importante hoje. Acho que jogar contra, né, a Blumenau é uma equipe bem tradicional, já está na Superliga aí há várias temporadas. Então, é uma equipe que tinha vários jogadores que conhecem o nosso time, trabalharam com a gente em outros lugares, conhecem o jeito de a gente jogar, então a gente sabia que eles iam nos marcar bem, mas acho que a gente conseguiu colocar um ritmo bom, isso foi muito importante. E jogar bem contra uma equipe do nível de Blumenau é sempre bom. Acredito que todos conseguimos manter o foco no jogo, conseguimos dominar o placar do jogo. Acho que a atuação de todos foi importante, não somente a minha. Acho que a equipe que está de parabéns, não somente os meninos, não todos, até
a inversão, todo mundo acho que estamos bem concentrados, trabalhamos para isso e acho que ainda falta muito, acho que falta bastante, a gente está só começando e estamos trabalhando sobre nossos erros, então falta bastante polir, não confiar agora porque a gente conseguiu ganhar, ok, mas o jogo mais importante a gente vai construindo, agora a gente vai comemorar, ok, mas falta ainda mais jogo. É legal porque foi um jogo que a gente, vamos cruzar com esse da Superliga, é um jogo que a gente experimentou, mas eu acho que principalmente o nosso sistema bloqueio, defesa, saque funcionou muito bem. A gente conseguiu neutralizar eles nesse sistema assim e na verdade saiu tudo muito bem para nós, nosso sistema de ataque também, side-out. Eu acho que por isso que dá essa impressão de um 3-0, mas foi um jogo bem pegado. Foi um jogo bem gostoso de jogar, um jogo que a gente conseguiu avaliar um pouco, talvez no que melhorar, no que evoluir, mas foi bem bacana, bem positivo. E a gente sabe o poder da nossa torcida, o poder que é jogar em Joinville, a galera, a vibração, é um sétimo jogador em quadra, então se a gente puder fazer os jogos decisivos lá, vamos conseguimos, né, no caso, pô, isso é maravilhoso. A conversa aí do Peu, do BC e do Guirage. Charles, projetando uma final, novamente, provavelmente, aí Joinville e Blumenau, a PAN, com o segundo jogo acontecendo em Joinville, no ginásio da Univille. É para lotar o ginásio da Univille e empurrar para a conquista lugar, do né? Catarinense, né? Vai faltar lugar, né? Com certeza, uma final em casa. Vai faltar espaço para essa decisão, já preparando para o início da Superliga A, né? E por enquanto ainda o técnico Peu, ele ainda não tem o Honorato, né? Ainda não está à disposição. O Honorato que disputa o pré-olímpico com a seleção brasileira. O Daniel também está lesionado, está de fora, segue de fora. Aos pouquinhos ainda vai ganhar um pouco mais, vai encorpar um pouco mais o Joinville Vôlei para chegar na Superliga A, né? Nos cascos, né? Com certeza. Vai chegar pronto ali na Superliga A. E a Superliga A, se você der uma analisada esse ano, ela vai estar muito equilibrada. O nível dela tá subindo, né? Cada ano sobe mais e esse ano não tem mais aquele time assim que aquele time com certeza não vai ganhar nenhuma, vai perder todas. Se você olhar isso, você não consegue enxergar isso na Superliga A. Pelo menos até esse momento, né? Depois, quando começar, é outro papo, mas no momento tá bem equilibrado para esse ano. Projeções muito boas para o Joinville Vôlei aí no final do campeonato, reta final do campeonato catarinense e para a Superliga A, que logo começa aqui também com jogos em Joinville. Tem uma pequena chance de repente, Joinville decidir esse título lá no Centro Eventos, mas muito difícil, porque parece que vai estar rolando jogos universitários e tal. Bom, talvez tenha uma mudança de datas, de repente pode ser que coincida de acontecer, mas é muito difícil. Os Jogos Universitários promovidos pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário, CBDU, acontece aqui em Joinville entre 9 e 21 de outubro e deve acontecer em algumas praças esportivas aqui da cidade. Então talvez não consiga mandar esse jogo lá no Centro Eventos, que seria interessante, né? Ver o Centro Eventos lotado, 2.000 pessoas empurrando o Joinville contra Blumenau. A gente vai falar também de futebol feminino. Catarinense feminino está chegando na reta final. Nós tivemos jogos da última rodada classificatória. Nesse domingo, tivemos o derby de Joinville. O pessoal pegou no meu pé porque eu falei que era derby. Primeiro campeonato catarinense que as duas equipes... Mas já vira clássico, né? Fluminense do Itaú contra o Joinville. E aí uma sonora goleada, Charles. Fluminense aplicou 9-0 em cima do Joinville. Mas era o Fluminense do Rio? Não. Mas na loida. 9-0. Que paulada, hein? O técnico Ivens Fernando colocou a sua equipe principal, né? Porque já estava classificado para a semifinal Fluminense. O Joinville já não tinha mais chance, então também teve alguns desfalques. E aí colocou a equipe principal em campo. E já com 3 minutos o Fluminense já abriu o placar. E ali foi um atrás do outro. Eu tava narrando esse jogo, Charles. O primeiro gol eu gritei aquele longo. Do quarto pra frente a voz já não aguentava mais. É só cumprir tabela, né? Porque ali fechou 4-0 no primeiro tempo e depois colocou mais 5 gols na segunda etapa. Ainda teve pênalti perdido, tá? Poderia ter fechado em 10. Teve pênalti perdido pelo Fluminense. A Doidão, a Monique, conhecida como Doidão,
É uma das grandes jogadoras do Fluminense. Baita ali, zagueira. joga como zagueira. Ontem estava atuando como volante do lado da Joana. A Doidão ainda quis tirar muito da goleira Larissa, colocou na forqueta, sabe? Ali Sim. no canto Bem na lá onde a trave. coruja estava dormindo. E não bateu entrou. na trave e não entrou. Depois no rebote acabou, né, marcando ali uma infração e não conseguiu fazer o gol. Mas ela fez um dos gols. Os gols do Fluminense foram marcados pela Nayana, pela Doidão. A Rafa marcou 2. A Joana marcou também. A Lauane fez um gol do meio da rua, por cima, por cobertura. E a Maria Fernanda hat-trick, fez 3 gols, a camisa 10 do Fluminense. Então o Fluminense agora classificado para as semifinais, já com os confrontos definidos. O Avaí Kinderman pegando o Marcílio Dias, que eu vou falar aqui. Marcílio Dias é conhecido lá em Itajaí como o Marcílio Divas, O time feminino. time feminino. Apelidaram lá de Marcílio Divas, são as divas do Marcílio. E o Criciúma vai enfrentar o Fluminense. As Carvoeiras contra Olha, vou as te falar uma Tricoloras. coisa. O Fluminense tem chance contra o Criciúma. Tem porque já fez um jogo difícil na primeira fase. Né? Já, até porque essas meninas já se conhecem um pouquinho. Talvez tenha um time que disputa o Catarinense seja outro, né? Do Criciúma, principalmente. Mas o Fluminense, me lembro, nós estivemos lá, ganhou joguinhos em cima do Criciúma. Que é a base desse time aí. Ou não? Sim, a mesma base. Tanto o do Fluminense quanto do Criciúma, a base é a mesma. Os times que disputaram joguinhos. São jogadoras muito jovens, são jogadoras que jogaram lá. O Joinville foi campeão. E os técnicos são os mesmos. O técnico do Fluminense é o Ivens Fernando e o técnico do Criciúma, a técnica do Criciúma, a Sabrina Cassol. Se conhecem. Já conhece os trabalhos, já sabem como é que funciona. Então estão ali prontos, né? Para esse confronto. O Criciúma decide em casa. São 2 jogos semifinais. Né? O primeiro acontecendo em Joinville, o segundo vai acontecer lá em Criciúma. A federação ainda não confirmou a data e local, nem o horário do É jogo. uma pena, sabe o que é, Jota? Que antigamente, lá nos anos 80, nós tínhamos preliminares dos jogos. Pô, seria bacana, né? Um jogo feminino preliminar de um jogo do masculino. Até os anos 90, acho que a gente tinha alguma coisa legal. preliminar. O próprio Sub-20 também era preliminar. Eu não sei se o Mas horário... agora ficou uma frescura com esses gramados aí. eu não sei se o horário ajuda, né? Porque o Joinville joga, a gente vai falar depois de Copa Santa Catarina, mas o Joinville joga no sábado às 15. Previamente a federação marcou o jogo do feminino para sábado às 15. Só que não na arena, né? O jogo talvez vá para o campo do América. Por que o Jack não pode mudar esse jogo? 15 horas no sábado? Sábado o comércio... A princípio, pelo que eu sei, não vai O mudar. ideal sábado é umas 5 horas, 6 horas. 5 horas é legal. Ou 4, mas 3 horas, né, federação? Vai na loida, né? O pessoal aí, pelo menos 1 horinha a mais, né? Até onde eu sei. O cara não nem muda. terminou de comer a feijoada, já tem que ir lá pro estádio, né? Mas vai ser... Até onde eu sei, a informação que eu tenho não vai mudar. Vai ser 15 horas, sábado, depois a gente vai falar de Copa Santa Talvez Catarina. por questão de economia de energia. Pode ser, porque aí não precisa ligar o refletor no final do dia, né? Se botar às 4 horas Cara, da tarde, já tem que ligar. Eu não sei, talvez o tempo vá mudar. Eu não sou... Não acompanhei aqui a meteorologia até o final de semana. Mas com o calor que anda dando aí, jogo às 3 horas da tarde, A gente vai não falar, entendo. Vou falar de calor daqui a pouco também na Copa Santa Catarina. Sinceramente, eu não entendo. O jogo do Nação ontem às 11 da manhã judiou. Outra coisa que eu também não entendo. Pô, o calor que deu ontem jogar às 11 da manhã mais prejudica do que ajuda. Sério? Você tá prejudicando o seu time, pô? Por isso que eu falei, poderia acontecer uma preliminar de um feminino antes do jogo do Joinville, do Fluminense? Talvez não, porque são 2 times diferentes. Se fosse o Joinville na semifinal, talvez acontecesse até para trazer o público para acompanhar o futebol não, se feminino. fosse Joinville, no caso. Mas mas 1 da tarde começar o jogo é complicado, né, Charles? Com o jogo marcado às 15, começar um jogo a 1 ou até antes, teria que começar meio-dia para dar tempo de parar, tem aquecimento, ia ficar puxado. preliminar mesmo só se for mais à noite. Aí teria que fazer um jogo ali às 7 da noite, com o jogo começando às 15, 15h30 por aí. Bom, vamos lá, né, João? Mas é algo a se pensar, Então a federação vai confirmar aí durante a semana, lá no site da federação,
as semifinais do Catarinense Feminino. A data, né, horário e local, a princípio está marcado para sábado, 15 horas, mas ainda não foi confirmado. O certo é que o Fluminense faz a primeira partida dessa semifinal em casa, recebe o Criciúma aqui em Joinville. E pulando do futebol feminino, a gente passa a falar de futsal, porque é semana decisiva para o Joinville na Liga Nacional, mas no último sábado o Joinville também jogou. Sábado o Joinville jogou pelo estadual, enfrentou a equipe do Joaçaba e venceu a equipe do Joaçaba. Eu não vi os gols ainda, temos gols aí? Temos os gols, vamos colocar na tela os gols. Que eu tava viajando. Eu conheço esse narrador aí. O narrador gritou gol bastante no final de semana aí. Pois é. Chegou na segunda, tá sem voz. Dessa vez não deu pro Bruno. Como é que tava de público lá, Jota? Olha, a gente tinha próximo aí de umas 2.000 pessoas. Não chegamos a isso, eu acredito. Mas é bom, né, para um estadual. E é uma partida interessante, Charles, porque pode ser uma prévia dos playoffs. O jogo entre Joinville e Joaçaba, se tivesse terminado no último final de semana a classificatória da Liga Nacional, seria o playoff hoje, Joinville e Joaçaba. Mas tem ainda o próximo rodada. Eu não gosto de pegar time do estado nesses negócios de playoffs. Não gosto. Foi um jogo disputado, muito disputado. No primeiro tempo, quem brilhou foi o goleiro do Joaçaba, o Bruno, que inclusive foi goleiro do São Francisco Futsal na última temporada. Se transferiu depois para o Joaçaba. E aí, no final do jogo ali, Mas o jogo foi equilibrado? Foi equilibrado. O Joaçaba fechado, marcação muito forte, esperando sempre o Joinville, porque já sabe a característica do time do Cassiano de troca de passes, de posse de bola. Então aguardava o Joinville muito e saía na boa. Tanto que faz o gol roubando, né? O Deivão, o jogador do Joaçaba, não do Joinville, né? E, inclusive era o Deivão que estava no gol do Joinville, porque o William serviu a seleção brasileira. Mas o Deivão rouba a bola do Renatinho na saída de jogo, encara o goleiro Deivão, passa pelo goleiro Deivão e faz o gol de empate do Joaçaba. Ali quando empatou, acho que o Centro Eventos deu uma assustada, né? Sim. Mas depois o Éder Lima consegue, numa jogada individual do Igor Costa, a bola sobra pro Éder Lima e ele dá de bico. Agora me diga uma coisa, Jota. Joinville agora vai pegar o Magnus na última rodada no sábado. Todos os jogos vão ser no sábado, todos no mesmo horário, às né? 19 horas e todos no sábado. Todos no sábado. Me perguntaram isso ontem e eu não soube responder. Até porque eu tô acompanhando muito aí as viagens, né? E eu não tenho ido em alguns jogos do futsal. E também não deu tempo para eu dar uma olhada na tabela aí, porque estava fazendo umas edições aí. Joinville ganhando do Magnus. Passa o Magnus. Tem chance de ficar em primeiro? Só se o Atlântico perder. O Atlântico joga? O Atlântico joga fora de casa contra uma equipe que já está eliminada, que é o Sport Futuro. Então muito difícil. Bem difícil. Tem grande chance, ganhando o Magnus, terminar em segundo. Em segundo lugar. Que também não é ruim, né? Não, porque como eles não se cruzam até a final e a final é jogo único, e vai ser em quadra neutra. E já definiram o local, não? Ainda não. Não saiu nada ainda. Mas eles vão inventar de colocar o jogo em Brasília ou no Rio de Janeiro? Não tinha, eu acho que eles estavam estudando, era o ginásio, se eu não me engano, do Pato. Possibilidade de levar para Foz, lá para Pato Branco, e tinha uma possibilidade no interior de São Paulo ali. Talvez até a própria Arena Sorocaba. Mas aí o Sorocaba não teria que chegar na final, não poderia chegar na final. Provavelmente deve estar rolando uma receita para os clubes, né? Eu não sei dizer, né? Porque é a transmissão desses jogos, né? Com todo respeito. Claro, a gente nem chegou lá ainda, mas poderia chegar. Aí você batalha para chegar numa final. Aí afinal você vai jogar longe da torcida. Pô, eu não sei, os caras agora gostam de inventar umas modinhas, né? É que nem a Libertadores. Vai ter que jogar lá, não sei onde. Fizeram o último aí, parece que foi na Venezuela lá. Até mudaram agora da Sul-Americana, né? Porque acham que não vai dar público suficiente. Trouxeram para o estádio em Punta del Este, trouxeram para um estádio em Punta del Este, no Uruguai, que tem capacidade para 25 mil torcedores. Nem é os 30 mil que a própria Conmebol exige.
Mas voltando aqui à Liga Nacional, eu sou contra. Pode ser que ruim. Eu duvido que o torcedor do Jack, Crona Futsal, estivesse numa final. Quando isso chegar, até agora ninguém ainda parou para pensar sobre isso. Mas vai que chega numa final. E aí, torcedor? Você vai ter que ir para Pato Branco para ver o seu time da cidade. Né? Ou para Foz, que é pior ainda. E o pior ainda, um jogo único. Pô, deixa os 2 jogos, não mexe no que dá certo, é legal demais. Não teve um jogo das finais da Liga de Futsal que ficou vazio nas finais. Ou ficou? Não. Nenhum. É capaz de agora bobear, nem encher o ginásio. A desculpa, pelo que eu entendi, é que vai pra TV aberta o jogo. Então pague, mas pague bem, né? Aí dá não me aceite em micharia, né? Vai dar visibilidade pro futsal. Visibilidade. Visibilidade tá aqui, ó. Celular. Faz tempo, tanto é que é só pegar e pesquisar lá na internet, aliás, nas redes sociais aí. Redes sociais não vai lá no Google, lá, põe lá. Ibope, TV aberta. Dicionário do século XXI. Lá embaixo. Ibope, celular. Lá em cima. Para, gente. Estamos em 2023. Se liga, né, galera? Aí vocês ficam prejudicando os times aí pra ficar favorecendo quem já tá, né? Mas vamos lá, deixa lá. Tomara que vão receber um dinheiro bom, né? Espero isso. E espero que eu não seja o único que tá errado, né? Será que só eu que vou ficar contra isso? Não é possível. Não, né? tem uma discussão grande aí, Charles. Tem uma discussão grande. Tem que ter, né? Tem uma discussão grande. Mas isso é pra se pensar depois. Mas eu não tô falando só pelo Jack Crona, isso falo pra qualquer time. Duvido que o torcedor do time da cidade... Vamos pegar o exemplo... Cascavel, vai adorar jogar em Pato Branco. Vamos pegar um exemplo. Para. Carlos Barbosa, que tá lá no Rio Grande do Sul. Chegar numa final de Liga Nacional e tem que ir até Foz do Iguaçu para assistir. Ou se leva uma final dessa para jogar em Brasília. É ginásio neutro. Ou leva... ou daqui a pouco entra um time do Nordeste, lá um Ceará, que veio aqui ano passado jogar a Taça Brasil. Tem possibilidade de disputar uma Liga Nacional tranquilamente. Vem um time vai ter que jogar uma final em Foz. A torcida não vem. Não tem como. Mas é uma discussão que tem que ser feita. Esse jogo de semana que vem, depois, né, do estadual, Joinville jogando contra Joaçaba, garantiu a primeira colocação no grupo B nessa segunda fase. Estavam os dois times empatados em 6 pontos, agora o Joinville tem 9 pontos. Tá tranquilo ali, já se encaminhando para as semifinais do estadual. Provavelmente passa nesse grupo do Joinville e Joaçaba mesmo. Os outros 2 times, Blumenau e São Francisco, devem ficar de fora. Empataram, inclusive, semana passada em 2-2. Que coisa, hein? Agora, falando de Liga Nacional, o Joinville vai ter que buscar essa vitória. Na minha opinião, o Joinville tem que buscar essa vitória até contra para pegar uma moral, né? Tirar um pouquinho essa... Vamos dizer assim, o time, nos últimos 2 jogos, não conseguiu vencer pela Liga. Né? E aí até para dar uma... Opa, nós ainda somos os caras. E tem potencial. Magnus está entalado, né? Depois da Copa do Brasil aqui, venceu aqui 6-0 aquele jogo. Ficou engatado na garganta do Nada do melhor para se recuperar fora de casa contra um grande time. Porque Magnus é um grande time também. Sem dúvida. Ninguém quer discutir isso aqui, né? Não precisa discutir, porque é um grande time também. Como o Jack Crona Magnus tem uma história fantástica no futsal. Então, é um jogaço e é o jogo ideal para recuperar a confiança. Jogo da TV fechada, o jogo do Magnus e do Joinville acontece lá na Arena Sorocaba, às 19 horas do próximo sábado, dia 23. Outros 3 catarinenses jogam aqui no estado. O Blumenau contra o Cascavel que está buscando ainda uma melhor colocação. O Blumenau que não tem mais chances. O Jaraguá recebendo o Taubaté na Arena Jaraguá. O do Blumenau é lá no ginásio do SESI. O Jaraguá recebendo o Taubaté na Arena Jaraguá. O Jaraguá também buscando uma melhor colocação ali na tabela. E o Tubarão recebendo o São José. O São José que na última semana foi punido pela Liga Nacional. O São José estava em 16º. Estava ali na última colocação. Perdeu 6 pontos, foi multado em 5 mil porque colocou em quadro um jogador que estava irregular. Então o São José não tem mais chances de classificar. Né? Então, contra Tubarão lá no sul do estado. E fora de casa, o Joaçaba vai jogar contra o Minas também no próximo sábado. Então aí agora aguardar. Vamos né?
Ficar de olho. Ficar de olho aí no Jack Segunda-feira Futsal. que vem a gente conversa Vai aqui. falar se foi Os bom, confrontos. se não foi bom, vai falar desses confrontos. E pra gente ir caminhando aí pro final, Charles, vamos falar de Copa Santa Catarina. Os dois joinvilenses que jogam na Copa Santa Catarina, o Joinville que jogou na última quinta-feira, abrindo a terceira rodada, jogou contra o Barra e conquistou a primeira vitória. A gente vai assistir aí os melhores momentos, colocar na tela os melhores momentos de Barra e Joinville. Olha, Jota, o primeiro tempo foi horroroso, né? Muito ruim. Horroroso. O time não... Tanto é que o técnico Fabinho descascou... No vestiário, né? Ai, Bivotzel. Hã? Descascou no vestiário. Descascou o Aipim lá. Meu senhor. Estava lá, né, Charles? Tá, estava. E com razão, né? O primeiro tempo, eu não sei o que aconteceu. O time não acertou nada, não jogou nada. A gente tem que falar aqui quando joga bem e quando não joga bem. O primeiro tempo foi horroroso. Segundo tempo já melhorou. Agora, mas não foi aquilo tudo também. Então, tinha melhorado o segundo jogo contra o Marcílio, foi bem. Que até poderia ter ganho o jogo contra o Marcílio. Mas contra o time do Barra, o Jack não foi bem. E o time do Barra é uma molecada, né? Tem dois jogadores acima de 20 anos. O que valeu os 3 pontos, né? Dois jogadores, o Guedes, que é zagueiro, e o lateral esquerdo, o DG. São os dois jogadores que estão acima ali dos 20 anos. O Guedes, se eu não me engano, veio do 15 de Piracicaba, e o DG, o jogador que estava no Resende do Rio de Janeiro. Aí o gol chorado do Barra, o primeiro gol do jogo, ainda no primeiro tempo, quase 40 minutos. E o Joinville também sofreu para virar, porque foi virar já quase nos acréscimos, já era 44 do segundo tempo, né? Então foi um jogo bem complicado aí para o Joinville. Depois daquela sacudida no vestiário, mudou um pouco a partida. Mas tu acha que só teve sacudida no intervalo? Não? Teve no final também. Eu assisti o jogo pela transmissão, a imagem da MBTV, né, o canal oficial aí da Copa Santa Catarina. Eu assisti o jogo pelo YouTube. Então, durante a transmissão, até o comentarista várias vezes frisou que o Fabinho parecia um pouco passivo demais na lateral. Eu não sei se estava passivo, eu acho que ele estava nervoso durante o primeiro tempo. Não, e o time também parecia que estava nervoso no primeiro tempo. E aí, no intervalo, eu soube que lá no intervalo, no vestiário, ele descascou mesmo. Descascou no intervalo e no final do jogo. E aí, no final do jogo, parece que ele chamou a atenção novamente dos jogadores. Novamente. É aquele negócio, ele parabenizou pela vitória, mas não deixou de cobrar, principalmente a atitude que o time teve no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o time já teve mais atitude. Eu acho que o jogador que vem se destacando aí é o Cachoeira, né? Não sei se você concorda comigo. É o que mais tenta, né? É o diferencial. Ele, o Andrew, com a infelicidade do Andrew que se lesionou, né? Confirmou a lesão aí semana passada, vai ficar fora da Copa Santa Catarina e também talvez do Catarinense. Mas o Cachoeira, inclusive, é o jogador que vai marcar aí o gol. Aí o primeiro gol do Joinville. A bola bate na trave, volta pro Lucas Chapecó, o Lucas de Sá. O homem tá de volta, hein? O Lucas de Sá também deu uma mexidinha no meio aí, né? Eu tava sentindo que o jogador ali, o Varley, tava muito isolado, jogando sozinho pelo meio campo. Inclusive eu comentava durante a transmissão com alguns amigos no WhatsApp e falava, talvez colocar mais um jogador ali, ocupar um pouco mais o meio campo, porque o Varley sozinho ele não tá dando conta. Mas o problema do Lucas de Sá, não espere que ele marque. Mas não é nem pra marcação, é mais pra saída de jogo isso mesmo. Aí, ó, ele é mais criativo, ele tem mais atitude. E ele vai dar assistência do segundo gol, né? Exatamente. Ele enxerga bem o Cachoeira partindo ali pro ataque e ele faz um belo lançamento pro Cachoeira. O Cachoeira vai fazer o gol da virada. Ainda tem essa oportunidade aí, que mais uma bola na trave. A trave inimiga do Joinville nessa Copa Santa Catarina. Deu um beijo na trave. Eu tava bem atrás ali do gol, junto com a União lá. A União também deu uma cobrada lá no time no intervalo. Lançamento do Lucas de Sá. Cachoeira esse aí ele novo, perdeu. Perdendo. Tirou demais, né? Parece agora, que ele fez um treinamento, né? E agora funciona. Ó. O goleiro também saiu meio estabanado ali. E o Joinville virando a partida em cima do Barra, conquistando os primeiros 3 pontos. A gente também teve ontem pela manhã Nação e Ercílio Luz, o jogo que aconteceu na Arena Joinville. A gente vai colocar na tela para você aí o jogo do Nação e do Ercílio Luz.
Tava fresquinho lá, né? O jogo começou, Charles, tinha uma neblina em Joinville ontem de manhã. Começou com 21, terminou com 28, temperatura. Fraca a diferença. Não, os jogadores sentiram bastante, o árbitro parou ainda 2 vezes para hidratação ali, porque estava difícil pro pessoal. Primeiro tempo muito ruim dos dois times, pouca criatividade. A melhor oportunidade talvez tenha sido essa daí na cobrança de falta do Giovani. Mas o Hercílio, Jota, é um time que pode postular essa vaga ali, brigando com o Figueirense, com o Avaí, com o Chapecoense? É um time ajustado, Charles, mas é um time pragmático. O Jack ganharia do Hercílio? Porque o Hercílio costuma nos incomodar. Eu acho que o jogo contra o Hercílio vai depender da forma que o Jack vai entrar. Se o Jack for propor o jogo, o Hercílio tem dificuldades, porque o Hercílio gosta de segurar, trocar passes, ele gosta de mandar na partida. Foi o que ele fez ontem. Foi o que fez ontem o Hercílio. Controlava o jogo, o Nação recuava, e aí o Hercílio ia para cima. Tanto que teve poucas oportunidades do Nação, uma foi nessa no chute do Vitor Hugo, a bola passou bem próximo ali do gol, defendido, né, pelo Rafael Pim. Ih, rapaz, que é isso, hein? O Hercílio foi fazer o gol com o Cleiton aos 30 minutos. A gente vai ver aí agora, ó, a cobrança de escanteio. Primeira vez que o Cleiton tocou na bola, tinha acabado de entrar, Charles. Ele só tocou uma vez ali na bola e já botou a bola pra dentro. Já fez... Que tapa na bola, hein, meu filho? Enxergando o canto, o único cantinho ali que tava livre. O gol defendido pelo goleiro Rodolfo do Nação. Aí o Nação, conhecendo a sua primeira derrota no ano na Arena Joinville, contando Série B e Copa Santa Catarina. Nação não tinha perdido ainda esse ano na Arena. Então, primeira... Pois é. A bola acabou sobrando para ele ali, ó, no desvio de cabeça do jogador do Nação. Ele conseguiu encaixar, deu um tapa muito bem feito ali. Porque se ele dá um chutão, ele bota para fora. É interessante assim. Ou bate no adversário. Esse time do Hercílio, Charles, tem muitos jogadores que passaram pelo Marcílio Dias. Rafael Pim, Ingro, Anderson Ligeiro, Léo Rigo. Tá todo mundo lá no Hercílio. Muitos jogadores que passaram pela equipe do Marcílio. Eu não sei o que aconteceu. É isso. Na última semana, 3 jogadores que foram anunciados pelo Hercílio Luz, e 2 deles, que eram o Ingro e o Léo Rigo, então já tinham jogado no Marcílio e estão lá no... Nós temos a classificação, Jota? Temos classificação atualizada. O Figueirense assumiu a ponta aí, ó. 7 pontos em 3 jogos. Concórdia foi a 6, que também venceu na rodada. O Marcílio acabou perdendo para o Concórdia. O Marcílio caiu para a 3ª colocação. Hercílio Luz, com a vitória ontem, assumiu a 4ª posição. Aí o Avaí aparece em 5º, mas pode voltar ali para aquele G4, porque joga hoje fechando aí contra o Internacional, o Avaí em Internacional. Chapecoense 3 pontos, Joinville saiu da 10ª colocação, não tinha marcado ponto ainda, subiu para 7º. O Nação com 2, Inter com 1 e Barra com 1 ponto. Olhando assim a classificação, você entende como vai ser difícil, né? Essa vaga para a Copa do Brasil, né? Difícil. Muito difícil. Mas chegar, eu acredito assim, ó, sonho, né? Se conseguir com o elenco que até chegar entre os 4, se você olhar direito, é difícil, mas seria importante. É importante. Acho que chegar entre os 4, acho que pode ser um objetivo para essa Copa. Porque senão você acaba, como aconteceu com a gente, destruindo um projeto, né? Por causa da pressão de torcida, de imprensa, né? Enfim. Então acaba acontecendo isso. Tomara que o resultado venha e consiga ficar ali entre os 5, entre os 4 para classificar, chegar numa semifinal, já seria bacana demais, entendeu? A gente tem os próximos jogos também aí da Copa Santa Catarina, dos times aqui de Joinville, para colocar na tela para você. Só colocar a agenda. Joinville no próximo sábado, 23, 15 horas, na Arena Joinville, recebendo o Inter de Lages. E o Nação vai, no domingo, enfrentar a Chapecoense, aí jogos na 4ª rodada, às 15 horas, lá na Arena Condá. Palpite, Charles, para os 2 jogos. Acho que o Jack ganha do Inter. Acho que ganha. Chuta um placar aí. Eu vou falar aqui, olhando para essa câmera.
Eu falei que ia dar empate entre Nação e Avaí semana passada. Quase que o Nação ganha. O Charles disse que ia ganhar. Eu falei, tá com cheiro de empate. E deu, hein? Deu empate. Mas eu acho que eu já ganho do Inter uns 3-1. 3-1 ainda vai dar um gol pro Inter. E o Nação empata lá com a Chapecoense. Aí o Charles tá botando o empate do Nação lá com a Chapecoense. Por que não? Chapecoense moeu o Barra, hein? 4-1 lá. Depende como a Chapecoense vem, né? Vai que tem rodada e vai viajar. Mas acho difícil ganhar da Chapecoense lá dentro da Arena Condá. Não tô falando ganhar, tô falando empatar. Ou empatar, mas vai ser difícil tirar ponto lá. É verdade. Agora acho que o Joinville ganha em casa, ganha do Inter. E tem que ganhar, né? E ganha. Tem que ganhar. Acho que 2-0, 1-0 vai ser um jogo difícil, porque esse time do Inter não é fácil de jogar, é um time bem armado defensivamente. Mas 2-0 seria um bom placar, mas não sei se tem força ofensiva para agredir tanto o Joinville. Se bem que abriu o campeonato fazendo 4 gols contra o Ercílio, né? Mas eu acho que vai ser mais difícil para o Nação final de semana contra a Chapecoense. Acho que a Chapecoense vai ser mais complicado. A gente, com a Copa Santa Catarina, encerra o que tinha de tema para esse Arena Pan dessa segunda-feira, dia 18 de setembro, e agradecendo sempre a sua companhia que esteve conosco aqui, acompanhando as notícias, os comentários, os debates sobre o esporte aqui de Joinville e também o esporte nacional. Charles, brigadão, viu? Valeu, Jota. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Até a próxima.